Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 12 do curso de Física 4, que vai ser a aplicação das leis de Newton. Bom, eu vou fazer uma revisão. O que é a revisão? A revisão é classificar os movimentos. Tem o movimento em repouso, tem o MRU, o MRA, o MRR, o movimento circular uniforme, o movimento circular acelerado, o movimento circular retardado. Bom, o que esses têm em comum? Esse tem que a resultante, ou melhor, a velocidade é constante e é igual a zero. E aqui a velocidade também é constante e é diferente de zero. O que eles têm em comum? Que a resultante é igual a zero. O que esses todos têm em comum? Esses todos têm que a resultante é diferente de zero, porque pode variar em intensidade para os movimentos acelerados e retardados, direção e sentido para os movimentos circulares. Todos os movimentos circulares variam a sua velocidade vetorial está sendo variada em direção e sentido ou intensidade quando é o movimento circular acelerado, quando é o movimento circular retardado. Bom, na aula anterior a gente aprendeu o princípio fundamental da dinâmica e a gente falou que a resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. E a aceleração resultante, portanto, a resultante e a aceleração têm o mesmo sentido e a mesma direção. Ok? Mas eu não falei os dois tipos de aceleração pode ter. Por quê? Porque a aceleração resultante é uma soma da aceleração centrípeta mais uma soma vetorial da aceleração tangencial. Portanto, a aceleração centrípeta ela é dada por v ao quadrado dividido por r, que é o raio do movimento circular. E a aceleração tangencial ela é igual ao módulo da aceleração escalar média. Ok? Então só faltou falar da aceleração. A aceleração é uma soma da aceleração circular, a aceleração centrípeta, mais a aceleração tangencial. O que é a aceleração centrípeta? É v ao quadrado dividido por r. O que é a aceleração tangencial? É igual em módulo da aceleração escalar. Ok? Então toda vez que você tiver um movimento com uma força resultante, você vai ter duas acelerações. Se for um movimento retilíneo, ele não tem curva. Portanto, a aceleração centrípeta é igual a zero. Então ele só tem uma aceleração tangencial. E se for um movimento circular, ele vai ter aceleração centrípeta, vai ser diferente de zero. E se for um movimento circular acelerado, ele também vai ter uma aceleração tangencial que vai ser diferente de zero. Isso tudo vetorialmente. Por quê? Porque a resultante e a aceleração resultante têm a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, o que é importante a gente falar para estudar a aplicação das leis de Newton? Bom, é fundamental que você saiba da cinemática, né? A cinemática é muito importante para a aplicação das leis de Newton. Portanto, você tem que saber da cinemática geral. O que é a cinemática geral? Bom, você tem que saber que a velocidade média é a variação da distância dividido pela variação do tempo. Isso aqui é a velocidade média. Você tem que saber também que a aceleração média ou aceleração escalar é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bom, você também tem que saber que quando você tem um gráfico V sobre T, você tem que a área formada por esse gráfico, você tem uma variação da velocidade. A área formada por esse gráfico é numericamente a distância percorrida por esse corpo, ok? Então a área é numericamente a distância percorrida pelo corpo.
E você também tem que saber que a cinemática particular. O que é a cinemática particular? É quando o corpo tem uma aceleração diferente de zero. Aqui a aceleração é igual a zero. Você tem que saber aqui também que a velocidade vai ser a velocidade inicial mais... Não, você tem que saber que o espaço vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Mantendo a velocidade constante, você variando o tempo, você vai ter um espaço diferente. Para a cinemática particular, você vai ter que saber que no MU e tem no MUA, movimento uniformemente acelerado, ou movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Então no MU você tem que a velocidade é constante, portanto, isso aqui eu vou apagar aqui. Vai ser da particular. Portanto, a velocidade é constante, você tem que o espaço vai ser o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Você tem também que o espaço, a variação do espaço vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Toda vez que você quiser saber o espaço, quanto tempo você percorreu em uma hora, qual é a velocidade? Se você tiver com uma velocidade de 100 km, em uma hora você vai percorrer 100 km. Uma outra forma interessante de falar aqui é que o espaço vai ser igual à velocidade final mais a velocidade final multiplicado pelo tempo dividido por 2. Isso aqui é uma formulazinha que poucos sabem. Então, a velocidade final mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo dividido por 2, você vai ter o espaço. Ok? Bom, agora vamos para o movimento uniformemente variado. O que é isso? A velocidade é diferente, a aceleração é diferente de zero. Portanto, você tem uma velocidade variada. Aqui seria com a aplicação da lei de Newton. Toda vez que você tem um movimento uniformemente variado, é porque você tem uma força resultante. Aqui você tem uma força resultante. Por quê? Porque essa força resultante está alterando a sua velocidade, portanto está tendo a aceleração resultante. No movimento uniforme, você não tem aceleração, então a aceleração aqui é zero. Então, para o movimento uniformemente variado, você vai ter uma força resultante, portanto você vai ter uma variação da sua velocidade, portanto você vai ter uma aceleração diferente de zero. Para o movimento uniformemente variado, você tem que a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Você também tem que o espaço final vai ser o espaço inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. E o que é o sorvetão? E você tem a Torricelli, que não precisa do tempo. A velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela a variação da distância. Portanto, isso aqui é a Torricelli. Então, você precisa saber a cinemática particular e a cinemática geral para usar nas aplicações das leis de Newton. Por quê? Porque justamente com essa cinemática particular com movimento uniformemente variado, é toda vez que você tem uma resultante. Se você tem uma resultante, você tem uma variação da sua velocidade, portanto você tem uma aceleração. Então você vai usar muito, mas muito mesmo, V igual a VO mais AT, porque quando você tem uma resultante, você vai ter a massa vezes a aceleração. Muitas vezes ele vai te dar a resultante a massa e vai querer saber a aceleração. Com a aceleração ele vai querer saber qual é a velocidade final, qual é o espaço final, qual é a distância final ou qual é a velocidade final também. Então toda vez os exercícios vão perguntar justamente isso. Eles vão te dar as forças, vai te dar uma força resultante, vai perguntar qual é a aceleração. Com a aceleração você consegue saber a velocidade final, o espaço final que esse corpo está e também a velocidade final, tudo com aceleração. Perceba que todos têm aceleração, portanto é fundamental a gente interligar as ideias de Newton, que é com a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, com a cinemática particular. Por quê? Porque a cinemática particular tem aceleração em todas as formas. Aceleração, aceleração e aceleração. Bom, o que é importante a gente fazer nessa aula? Exercício. Fazer 3 exercícios
para a gente aplicar as leis de Newton ou as forças resultantes e saber usá-las. Então, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele pergunta justamente a aceleração do corpo a partir desse mecanismo aqui, ó. Ele vai falar no enunciado, tal, que o corpo estava percorrendo uma caixa estava percorrendo, aqui eu vou deixar esse espaço. Então você sempre vai fazer as 4 figuras pelo enunciado. Você já faz, se você souber que é uma questão de força resultante, uma questão que vai haver para procurar aceleração, alguma coisa do tipo, você tem que fazer as 4 figuras. Quais são as 4 figuras? Aqui está a força, aqui está o movimento, aqui está a aceleração e aqui está a resultante. Então ele fala que tem um blocozinho, outro blocozinho aqui, tem que fazer as 4 figuras. Um outro blocozinho, outro blocozinho. Bom, e ele fala que tem um atrito e tem uma força sendo aplicada aqui. Aqui vai estar o normal e aqui vai estar o peso, que ela se corta. Bom, e ele fala o seguinte, que o movimento, a velocidade, não está constante. E ele fala que tem uma velocidade aqui, e ele fala que o movimento é um movimento retilíneo retardado. Se você sabe que o movimento é retilíneo e é retardado, você sabe que a aceleração vai ser apontada para o lado oposto da velocidade. Portanto, a aceleração tangencial vai ser igual a quem? Igual a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Bom, não é um movimento circular, é um movimento retilíneo, portanto não tem aceleração centrípeta. Portanto, a aceleração resultante vai ser igual à aceleração tangencial, que é igual ao módulo da aceleração escalar. Se você sabe para onde está apontada a aceleração, você sabe para onde está apontado a resultante. A resultante vai estar apontada para a mesma direção e o sentido da aceleração resultante, ok? Então, você tem que a massa desse corpo é igual a 50 kg. E ele fala que o atrito é de 900 Newton. E ele pergunta qual vai ser a aceleração desse corpo. Por quê? Porque ele fala que inicialmente ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ele fala que que esse corpo irá... e ele pergunta qual é a aceleração. Bom, você tem que... Presta atenção. Você tem que... Como a força resultante está apontada para o mesmo lado do atrito, o atrito vai ser maior que a força que é F1 aqui. Por quê? Porque como o atrito é maior que está no mesmo sentido que a resultante, e você sabe que o movimento é retardado, então quem é maior é a força de atrito. Então você sempre vai fazer assim, ó, o atrito menos o F1 vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bom, ele fala que a força F1 é 800 Newton. Bom, aí ele te pergunta qual é a aceleração. A aceleração vai ser 900 menos 800 dividido por 50 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser 100 dividido por 50. Portanto, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui seria a alternativa A. E a alternativa B, ele pergunta em qual tempo esse corpo para. A velocidade final dele é 0. Portanto, a inicial é 20 e a final é 0 em quanto tempo? Falando que o tempo aqui seria 2 segundos. Então, ele quer saber tempo. Como que você sabe o tempo? A velocidade inicial vai ser igual à velocidade final vai ser igual à velocidade inicial
mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade inicial é 20. Ou a velocidade final vai ser 0. A velocidade inicial é 20. Isso aqui, ó, é menos, né? É menos 2 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração é retardada. Então, a velocidade inicial é 20, mais menos a aceleração, que é menos 2, multiplicado pelo tempo. Então, isso aqui vai ficar menos 20, vai ser igual, ó, mais com menos, menos 2t. Então, o tempo vai ser menos 20 dividido por menos 2. Você corta o menos com menos, corta o 2 com 2, vai ficar 10 segundos. Então, com a aceleração de 2 metros por segundo, uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, você demora 10 segundos com essa aceleração para frear totalmente essa caixa. Então, essa seria uma primeira questão. Vamos fazer outra. Vou apagar isso aqui tudo. O melhor mesmo seria pegar uns exercícios no livro e fazer um monte, né? Com essa teoria toda, com essa bagagem de teoria, sempre fazendo essas 4 figuras, ok? Bom, porque lá vai ter o enunciado. Aqui, se eu fosse mostrar o enunciado, eu ia dar um rolê. Vamos agora para esta questão aqui, ó. Tem um bloco, um blocozinho, outro blocozinho, outro blocozinho. Aqui você sabe que é a força. Aqui é o movimento. E aqui é a aceleração. E aqui é a resultante. Você dá uma voltinha no corpo, ele fala que tem, se dá uma voltinha, vai ter aqui, ó, o peso, a normal, e ele fala que vai ter uma força aqui e o atrito, porque aqui tem atrito. Na próxima aula vai ser aula de atrito, hein? Não perca. Bom, e ele fala que na velocidade com tempo 4 segundos, esse corpo aqui, ó, ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ele pergunta, na velocidade de 8 segundos, qual vai ser a velocidade? Sabendo o quê? Sabendo que o movimento é retilíneo acelerado. Portanto, essa força aqui vai ser maior que a do atrito. Se o movimento é retilíneo acelerado e ele tem a velocidade para a direita, você tem que a aceleração resultante vai ser para a direita também. Então, a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta. Você tem que a aceleração vai ser igual à aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, vetorial. Você sabe que não tem aceleração centrípeta, porque é um movimento retilíneo, portanto, a aceleração vetorial, a aceleração resultante, vai ser igual à aceleração tangencial, que é igual ao módulo da aceleração escalar. Portanto, a resultante vai ser para cá, ó. A força resultante vai ser para o mesmo direção e o sentido da aceleração resultante. Portanto, a força vai ser maior do que a aceleração. E o que ele pergunta? Ele pergunta qual vai ser a velocidade em 8 segundos. Para isso, você precisa da aceleração. Ele fala que o corpo tem 50 quilos. Bom, e ele fala que a força é de 1000 newtons e o atrito é de 900 newtons. Então você tem aqui força, sempre quando a resultante for, você vai ter que apontar para o mesmo sentido e botar primeiro, porque ela vai ser maior. Então a força menos o atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então a força é de 1000 newtons menos o atrito é 900 newtons, igual a 50 multiplicado pela aceleração. Isso aqui vai ser 100 igual a 50 newtons vezes a aceleração. A aceleração vai ser 100 dividido por 50, que vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, se você sabe a aceleração, ele pergunta qual vai ser a velocidade em 8 segundos. A velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Então, a velocidade em 8 segundos vai ser justamente a velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo,
mais a aceleração, que é 2 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Qual foi a variação do tempo? A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, portanto a variação do tempo é 4 segundos. Então você multiplica aqui, ó, por 4. Multiplica por 4. Então você tem que a velocidade em 8 segundos vai ser 20 mais 8, portanto 28 metros por segundo. Isso aqui em metros por segundo, não é metros por segundo ao quadrado porque é velocidade. Então a velocidade final vai ser 20 metros por segundo. Vamos fazer o terceiro exercício, que é um exercício bastante interessante. Para achar a resultante, que muitas pessoas ficam, meu Deus, qual é a resultante desse sistema, desse par de corpos? Vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bom, digamos que você tem um telhado e aqui você tem, ó, um corpo pendurado. Ó. O que é interessante falar? Que nessa imagem a gente não sabe, a gente teria que saber se ele está aqui. Porque se ele está aqui ou aqui, muda totalmente o movimento. Perceba que quando o pêndulo, ó, perceba isso, quando o pêndulo está aqui, ó, se ele estiver vindo para cá, ele está no movimento retilíneo, não, ele está no movimento retilíneo retardado. Se por acaso ele estiver aqui descendo, ele vai estar no movimento retilíneo acelerado. Se ele estiver aqui no meio, você não sabe o que ele vai ser. Se você pegar um exercício e a foto estiver aqui no meio, você não sabe classificar o movimento, porque você não sabe se ele está subindo ou descendo. Se ele tiver, por exemplo, aqui, se ele estiver descendo, ele está acelerado ainda. Se ele começar a estiver aqui, ó, ele vai estar retardado. E aqui ele vai estar acelerado, ele vai começar a aceleração que está no ponto de velocidade igual a 0. Então, depende muito do enunciado para uma questão de pêndulo, ok? Bom, mas o que é importante falar nesse exemplo? A resultante, né? Muitas pessoas se perguntam como que a gente faz para achar a resultante desse corpo. Bom, a resultante desse corpo, falando que ele está aqui, ó, aqui ele fala que está um movimento retilíneo acelerado, portanto o movimento está vindo para cá. Ó. Se está um movimento retilíneo acelerado, você tem que a aceleração vai ser bom, ele fala que a aceleração resultante vai ser igual à aceleração tangencial, portanto a aceleração centrípeta é igual a 0. Então a aceleração é o módulo da aceleração vetorial. Então a aceleração estaria para cá, ó. Então a aceleração está para cá. Não, a aceleração está para cá. Portanto a resultante está no mesmo sentido e direção do que a aceleração resultante. Então perceba que ele tem uma força para cá. Aplica as forças, ó. Aqui é o peso e aqui é a atração, né? A atração. Então, como é que você conseguiria colocar a resultante para cá? Ó? Você ia ter que fazer uma soma vetorial. Então, a soma vetorial. Sempre. Como que é a soma vetorial? Pauzinho no rabinho. Ó, aqui seria a tração e aqui, ó, seria o peso. Ó a resultante aqui, ó. Ó a resultante. Onde está o ângulo? O ângulo, ele é formado, ó, tá assim, né? Então, o ângulo está sendo formado aqui, ó. Esse ângulo, ó, onde que ele está? Ele está entre a tração e o peso, aqui. Portanto, como é que você acharia a resultante? A resultante seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, teria 3 aplicações aqui, ó. Por exemplo, a tangente de θ. Quem é a tangente de θ? Cateto oposto sobre a cateto adjacente. Portanto, a resultante seria a tangente de θ multiplicado pelo peso. Seria a primeira relação. A segunda relação seria o seno de θ. Quem é o seno de θ? É a resultante dividido pela
pela hipotenusa, que é a atração. Portanto, a resultante também seria o seno de θ multiplicado pela atração. Seria a terceira relação. E a quarta relação seria justamente o cosseno, né? O cosseno de θ seria o cateto adjacente, o peso, dividido pela a hipotenusa, que é a atração. Portanto, o peso desse corpo seria o cosseno de θ multiplicado pela atração. Ou a atração seria o peso dividido pelo cosseno de θ, ou a atração também seria a resultante dividido pelo seno de θ. Mas o que muitos vestibulares perguntam é justamente a resultante, né? Ou o peso do corpo. Então essas seriam as aplicações para o cosseno, peso, tá certo. Então essas seriam as aplicações para um pêndulo, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!